Fala galera, mais um vídeo da Valente Garagem na área. Hoje com a nossa Volvo V60 T6 ano 2014. Vamos falar tudo, por que compramos esse carro, como é a manutenção desse carro, seguro, IPVA, tirar todas as dúvidas aqui dessa perua sueca super potente. Então pessoal, vamos começar aqui pela traseira, que é o que interessa a gente, né? Modelo perua, aquele design todo mundo gosta, mas infelizmente saiu do mercado brasileiro aí. Hoje basicamente só a Audi vende perua no Brasil, nenhuma outra marca traz mais as peruas, né? Essa aqui, como a gente falou, ano 2014. Vamos começar aqui pela parte externa então. As lanternas aqui na vertical, bem característico da Volvo. Quem já viu aí nosso canal, quem segue o Instagram, sabe que a gente tem uma Volvo 850-95 também. Essa chegou para fazer par com a nossa mais antiga. Dupla saída de escapamento, que já mostra aqui ao que ela veio, né? Modelo T6, a gente vai falar já do motor dela. Aqui na traseira também a gente tem sensores de estacionamento integrados, câmera de ré, o aerofólio integrado também com brake light, anteninha de teto, aquele formato tubarão. Passando aqui para a lateral, essa coluna aqui traseira é muito bonita, bem típica, né, de wagon. Rodas aro 19, e aí a gente vai falar sobre ela já, porque essa é uma das belezas do carro, mas também é um dos problemas. A pinça foi pintada por nós, de dourado, freio a disco obviamente nas 4 rodas. Vou mostrar aqui o interior para vocês. Bancos traseiros, revestido em couro de altíssima qualidade. Acabamento Volvo, né? Acabamento premium. Aqui, porta também, acabamento em couro, toda lateral, apoio de braço, acabamentozinho cromado, maçaneta também cromada. Porta-malas aqui de 430 litros, não é um porta-malas muito grande, mas é bem maior do que vários SUVs. Cortinazinha para fechar. E aqui nós não temos step, temos apenas a garrafinha aqui, caso de furar pneu, compressor com a garrafinha, chave de roda, e não tem step esse carro. Aqui ainda vem uma tomadinha 12 volts, justamente para você ligar o compressor, mas também você pode ligar qualquer outro objeto. Banco aqui também bipartido. Aqui, gente, grande diferencial, né, de uma marca premium. Você vê tudo acarpetado, com luz aqui em cima, então ilumina até fora da mala. Luz aqui dentro também, luz interna. Aqui, ó, o sol tá batendo. O acabamento do carro é espetacular realmente. Passar aqui para a parte da frente do carro. Retrovisores possuem uma tonalidade diferente de prata. Isso é bem realçado em outras cores do carro, né? Aqui, como o carro é prata, não fica tão realçado, mas no vermelho realça bastante. Faróis de xenon direcionais, então eles viram nas curvas aqui e também se direcionam para cima e para baixo de acordo com o peso do carro. Aqui embaixo, DRL do carro, lavador de farol, sensores de estacionamento dianteiros também. Aqui, plaquinha R-Design ou R-Design, se você quiser aportuguesar. Bela grade com símbolo da Volvo. Ainda aqui na parte externa, pessoal, rodas dianteiras também. Pneus, não falei, mas são 235/40, então perfil bem baixinho, aro 19, lembrando. Teto solar elétrico, não é aquele teto panorâmico, mas é bem legal, deixa o carro com uma esportividade bem bonita assim. Falando mais um pouquinho aí dos retrovisores, eles têm o pisca integrado e são rebatíveis eletricamente.
Aqui a chave do carro, a chave presencial, que a gente tem aqui os botões de abertura, fechamento, acendimento das luzes, botão para disparar alarme e botão para abrir a mala, tá? Símbolozinho da Volvo. E aí, lembrando, é uma chave presencial, então chegou perto do carro, ela abre o carro. Aqui mais um pouquinho do interior, na parte traseira. Aqui, gente, é curioso que mesmo sendo uma Wagon, carro familiar, ela é apertada no banco de trás. Obviamente que o banco dianteiro tá todo para mim, né, que eu tenho quase 2 metros de altura. Dá para ver aqui do outro lado que tem espaço, né? Eu, como sou muito grande, realmente acabo ocupando muito espaço na traseira. E para quem vai atrás aqui, fica um pouco apertado. Banco traseiro também conta aqui com uma mesinha. Aqui com porta-copos, porta-objeto. Luzes no interior. Teto escurecido, que a gente já falou aqui em alguns vídeos, que aumenta essa sensação de esportividade, né? Aqui dá pra ver bem o couro também, como é um couro bonito, bem trabalhado. E aqui sim tá a parte divertida do carro, né? Esse é um dos motivos porque todo mundo se interessa por esse carro e objeto de desejo aí de muita gente. Motor da criança 3.0, 6 cilindros em linha, não é V6, turbo, com 304 cavalos e quase 45 kg de torque, que faz esse monstro aqui chegar a 0 a 100 em 6.2 segundos, com velocidade máxima limitada de 250 km por hora. Motor aqui, capô apoiado em amortecedores, como é bem característico da Volvo, a nossa 95 já era assim. Capô carpetado, tudo bem acabado, bem coberto. Capa aqui do motor. Vocês darem uma olhadinha aí em detalhes nesse motor, que é a grande diversão do carro, né? Barrinha estabilizadora, estilizada aqui, ó. Air Design. Aqui compartimento da bateria, filtro de ar. Aqui essa capinha é removível. Tirar aqui só para título de curiosidade, para todo mundo poder ver como é esse motor, 6 cilindros em linha. E aí, pessoal, aproveitar já para falar de algumas manutenções, algumas que a gente já fez, algumas que são crônicas desse carro e que valem a pena, se alguém for comprar esse carro, tiver interesse num carro desse, sempre dá uma olhada. Primeira delas, não sei se vai dar para pegar aqui, mas o trocador de calor, ele costuma estar ali embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Ele pode ser perfurado e aí acabar misturando um pouquinho da água com óleo. No nosso caso aqui a gente teve que trocar, estava começando a acontecer isso, então a gente trocou já esse trocador de calor. Mangueirinha do trocador de calor, que dá para ver aqui, ó. Ela tá com um pouquinho de vazamento do fluido de arrefecimento. Já compramos, vai ser trocada também. Outra coisa que vale a pena você sempre dar uma olhada nesse carro: eletroventilador ou ventoinha, como você quiser, também costuma dar algum problema dela ficar armada no estágio 2. No nosso caso aqui nunca aconteceu, mas vale a pena sempre conferir. E outra coisa aqui, vou tirar a capa aqui para mostrar para vocês, que é um outro detalhe também que sempre vale a pena dar uma verificada, que é esse diafragma aqui. Ele também pode se romper e aí causa um mau funcionamento ali do motor, tá? É o sistema de vácuo do motor. No nosso caso aqui a gente ainda não teve que substituir, mas é uma peça que é sempre importante de você ficar de olho. Algumas outras pessoas relatam também problema nesse coxim, tá? Nós também não tivemos, mas são alguns detalhes que valem a pena você ficar sempre de olho. A gente vai falar de mais dicas de mecânica já já a bordo do carro. Aqui no interior, na parte frontal,
Então, o banco do motorista também, lindo design aqui. Abraça bem o corpo, com as abas laterais aqui. Banco totalmente elétrico, para frente, para trás, encosto, com memória. Aqui as pedaleiras já originais. Porta do motorista, olha o acabamento do carro, é espetacular realmente. Botão de partida, então, como eu falei, chave presencial. Aqui a gente tem botão de partida. E aqui é interessante que é só um compartimento para a chave, mas não é obrigatório que a chave fique ali para que o carro seja ligado, tá? Mas é muito comum você ver a chave encaixada aqui, mas é uma curiosidade que não precisa a chave estar ali para o carro ser ligado, tá? Vamos ligar aqui para mostrar o painel em funcionamento. E a gente vai falar aqui de todas as funções que esse carro tem. Ele tem 3 modos de condução. Então a gente está aqui no Power, que é o modo maior aí de velocidade, de potência. A gente vai falar aqui sobre os outros modos também. Multimídia também ligando aqui. Saídas de ar-condicionado bastante generosas. Temos saídas traseiras também, que ficam aqui na coluna, o que é bem interessante. Elas não ficam no meio como alguns carros. Aqui no meio a gente tem, na verdade, uma tomadinha 12 volts e um cinzeiro, né? Algo meio obsoleto. Aqui ainda temos um porta-copos, um porta-objeto, entradinha USB e entrada auxiliar também, tá? Ficam guardadas aqui. E aqui também é possível fechar esse compartimento do porta-copos. Fica tudo bem guardado aqui. Temos também comandos de volante, borboleta, né? Aqui os comandos do limpador de para-brisa. E aqui é interessante que eu demorei para descobrir onde era que ligava o limpador automático. E aqui nesse botãozinho. Só que como ele fica atrás do volante, eu não conseguia nem ver na hora que estava dirigindo. Aí que eu achei que era um botãozinho aqui. Normalmente os carros que tem limpador automático você só joga para cima ou para baixo e aí ele liga o automático. Mas nesse caso não, ele tem um botão específico para ligar, tá? Aqui do outro lado ficam os comandos do painel, tá? A gente vai mostrar já já eles aqui na haste. Aqui os comandos do farol, abertura do porta-malas, abertura do compartimento de combustível, farol de neblina, né? E aqui uma coisa muito interessante, o freio de mão dele é elétrico, só que ele é anti-intuitivo. Normalmente você puxa o freio de mão para ligar o freio de mão, né? Aqui é o contrário. Para ligar o freio de mão você tem que empurrar e para soltar você tem que puxar. Então tem que se acostumar um pouquinho, mas é tranquilo também, é bem legal você ter o freio de mão elétrico, né? Aqui comandos também do retrovisor, lembrando que você pode rebater os retrovisores. Então a gente pode rebater aqui mesmo com o carro ligado, em movimento. Aqui, como eu falei antes também, temos bastante iluminação pelo carro. Serviço de concierge, tá? Você tem que pagar a parte. Serviço de concierge da Volvo, inclusive com localização do carro. Aqui a abertura do teto solar. Temos retrovisores iluminados. Aqui o teto solar está aberto, né? Interessante aqui que no caso do motorista não tem a famosa alça PQP, mas tem um suporte para você guardar óculos escuros. Aqui o porta-luvas iluminado com vários compartimentos, muito bom tamanho, mas ele não tem refrigeração, tá? Nas portas também a gente tem porta-treco, lateral aqui, ó. Lembrando que também o banco do carona é elétrico. Vamos falar do câmbio aqui. Câmbio automático convencional com conversor de torque de 6 marchas. E aí vale uma ressalva muito importante, pessoal. Nessa mesma época a Volvo tinha o motor T5,
que era o 5 cilindros, né, turbo também, só que ele utilizava o câmbio Power Shift da Ford. Nessa época a Volvo era controlada pela Ford. E, obviamente, da mesma forma que os carros da Ford quebravam o câmbio, os Volvos também quebravam. Então, tá procurando uma Volvo, se for modelo T5, não compre até o ano de 2015. A partir de 2016, a gente já tem o câmbio convencional também com conversor de torque, tá? O câmbio Power Shift é muito problemático, tá? Por mais que as pessoas digam que, eu nunca tive problema, um dia vai ter, tá? Porque é um câmbio que a gente sabe que a Ford, inclusive, foi processada nos Estados Unidos em milhões aí de dólares. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não aconteceu da mesma forma, mas é um câmbio problemático. No caso aqui dos modelos T6, o câmbio é confiável, câmbio automático de 6 marchas. Esse carro também possui frenagem autônoma, então aqui, ó, acendem luzes em LED que indicam ao motorista que tem algum obstáculo na sua frente, e se você não fizer nada, o carro vai frear sozinho, tá? Isso aqui é muito interessante porque vários Volvos têm, a nossa 95 já tinha, parece que é algo de airbag, alguma coisa assim, mas nada mais é do que um suporte para você colocar aquele cartãozinho de estacionamento no para-brisa aqui, tá? Isso é bem interessante, pouca gente conhece para que serve isso. Ainda aqui nesse painel central, a gente tem a possibilidade de ligar ou desligar o assistente de permanência em faixa. No nosso caso aqui está desligado, que é um assistente bastante chato. E aqui, justamente o que nós estávamos falando agora, do sensor de frenagem automática, que você também pode deixar ele desligado. Aqui também é possível ligar a câmera, lembrando que ele só tem câmera de ré, tá? Não tem câmera frontal, mas é possível você ligar a qualquer momento essa câmera. Então tá no trânsito, quer verificar alguma coisa que esteja aí atrás de você, algum carro suspeito, alguma coisa, você pode ligar essa câmera de ré aqui, tá? Aqui no My Car nós temos as opções do carro. Então você vai mexendo aqui, vai vendo estatística. Aqui, ó, você pode ligar e desligar os sistemas, ó, alerta de colisão, o Driver Alert, Seat Safety, inclusive o próprio sistema aqui de tração, você também pode mexer por aqui, tá? Aqui sistema de apoio, mostra tudo que já está ligado, que está desligado. As configurações, então as configurações do veículo, configurações de assistência ao condutor. Aqui nós temos várias opções de configuração, configuração de áudio, configuração de ar-condicionado, tem configuração de iluminação aqui dentro. Aqui no painel ela também mostra se os ocupantes estão com cinto ou sem cinto, como é o caso do carona. Lembrando aqui, né, gente, estamos falando de Volvo, lógico que a gente fala de segurança dos passageiros, né? Então aqui a gente tem 6 airbags, né? Os airbags frontais, laterais e de cortina, aqui. Até escrito aqui, acho que a câmera não pega bem. Volante aqui multifuncional. Bora botar esses 300 cavalos na estrada? Lembrando também que ele tem leitor das placas, né? Então aqui está marcando uma placa de 30 km por hora, que foi a última que ele leu. Mas a gente está numa rodovia aqui que a velocidade é 110 km por hora, tá? O painel também marca aqui combustível, consumo médio de combustível. Tá marcando aqui 3,9, mas não é o normal, tá? É porque a gente tinha colocado um pouco de gasolina agora e rodou muito pouco com o carro. Mas na cidade a gente tem feito aí entre 5,5 e 6 km por litro. Lembrando que o carro não é flex, só utiliza gasolina.
que não é uma média tão ruim se você pensar que é um carro de 304 cavalos e motor 3.0 com 6 cilindros, turbo. Então não é uma média tão ruim. Tração nas 4 rodas, enfim, é tudo que faz o carro gastar um pouco mais, né? Na estrada a gente costuma até fazer entre 9 e 10 km por litro, que não é também uma média muito boa, mas também não é nada do outro mundo considerando o carro que é. Lógico que isso tirando o pé, não pisando tão forte assim. Passando aqui, pessoal, como eu falei dos modos de condução que o carro tem, quando ele fica aqui nesse painel vermelho, como está agora, é o modo Power. Então ele está aqui utilizando a potência máxima e está deixando o giro subir bastante para trocar as marchas. E a gente pode ir trocando aqui na lateral, ó. A gente tem aqui os temas aqui, ó. A gente tem o Performance, que era esse. Aqui o modo Eco, que é o modo mais econômico de condução. E aí ele muda as informações também. Passa a concentrar no meio aqui o velocímetro e o conta-giros passa para a lateral. Lembrando aqui no modo Performance, como a gente estava antes, o conta-giros é que fica no meio e a velocidade fica centralizada, tá? E mostra aqui se você está guiando de um modo econômico. O último modo aqui que a gente vai mudar, o último tema, né? É o modo Elegance, que é o modo mais normal, né? Diria assim, para você andar no dia a dia. Ele mostra aqui na lateral a temperatura da água, do arrefecimento. A outra lateral direita aqui passa a ser o conta-giros e no meio o velocímetro. Aqui também você pode mudar a cor, na verdade é o contraste, né? Fica mais forte o contraste. Então, em todos os modos você pode fazer essa alteração. Passando aqui para o outro item, status de serviço. Então aqui, próxima revisão, troca de óleo, enfim, toda a revisão do carro. A patadinha que o carro dá, né? Óbvio. Potência e o torque que ele tem que dar mesmo. Aqui no modo Performance, então, pessoal, a gente ainda pode alterar as informações que estão sendo mostradas ali. Posso tirar aquela informação de quilômetro por litro e a velocidade média e deixar só os gráficos ali, deixar ele mais limpo, né? O painel também mostra temperatura, horário, câmbio e ali o combustível. Tá sempre baixo, porque será, né? A gente sempre anda com mais força aqui, né? O carro te instiga a fazer isso, né? Aqui, piloto automático. Como eu falei, piloto automático pode ser adaptativo ou convencional. Você pode usar um ou outro. Aqui vou ligar piloto automático adaptativo, deixar aqui marcando a velocidade. Então a gente deixou aqui em 80 km por hora, 77, né? E aí ele vai agora manter a distância para o carro da frente. Agora a gente está sem nenhum carro na frente. E aqui eu posso ampliar essa distância, ele vai ampliando lá no painel, ou reduzir essa distância. E o carro vai fazendo aqui, ele liga lá o cruise, né? Tá marcando agora lá, onde estava antes a temperatura da água, passou a marcar o piloto automático. E fica o carrinho ali marcando que está com piloto automático adaptativo, tá? O famoso ACC. Então, pessoal, por que a gente comprou esse carro 2014, né? A gente já está em 2023, o carro foi comprado ano passado, em 2022. Nós compramos um carro aí com 8 anos, ao invés de comprar um carro um pouco mais novo, que fosse mais econômico. Carro é paixão, não tem jeito. Muita gente tenta trazer para o lado racional, mas a maioria das pessoas que compra carro, não ser empresas que vão comprar para o dia a dia mesmo, vai comprar o carro por paixão. E quem acompanha a gente já há algum tempo sabe da nossa paixão por Volvo. Essa paixão veio do meu pai
E a gente tem a nossa Volvo lá, 1995, 850. A gente vai fazer um vídeo detalhado dela, já temos vídeo dela no canal, inclusive comparando com o Volvo XC90, que é o nosso primeiro vídeo do canal. Quem não viu o nosso amor por Volvo, nós pegamos um Volvo XC90 no programa Volvo Lovers, que ocorria até 2021, e fomos até São Paulo de ônibus para pegar o carro, voltamos a Petrópolis, rodamos com ele aqui, depois voltamos a São Paulo para entregar o carro. Então assim, isso é paixão de fato. E aí quando surgiu essa oportunidade, eu estava com um carro que não era um carro que me agradava muito, foi um carro que eu pude comprar naquele momento que a gente estava um pouco mais apertado financeiramente, e aí consegui vender ele rapidamente até, para poder pegar esse carro que estava na loja de um amigo meu. E assim que ele postou nos stories, eu já tinha falado com ele: não, esse carro vai ter que ser meu. Aí ele falou na mesma hora: não, já tinha pensado para você esse carro, vou deixar reservado aqui. Foi o tempo de eu conseguir vender, pegar empréstimo, fazer tudo necessário aí para poder comprar esse carro. Claro, podia ter comprado com o mesmo valor um carro muito mais novo e que não fosse com uma manutenção tão alta, mas de novo, é paixão realmente. Nós hoje temos então 2 peruas Volvo na garagem, que é bastante raro, até no mundo mesmo, não é tão comum as pessoas terem 2 peruas Volvo na garagem, ainda mais perua, que é um modelo de carro em extinção, né? Então assim, foi realmente aquela paixão, aquele impulso para ter esse carro, fora que é o carro com motor T6, o motor de mais de 300 cavalos, é o carro mais potente que a gente teve na vida. Então assim, é um carro que realmente enche meus olhos, enche o coração, e a compra foi feita com base nisso, tá? Claro, não é um carro de manutenção barata, nem fácil, tá? Como todo carro premium, não é fácil nem barato, mas como eu já conhecia o universo Volvo, temos grupos aí de Volvo, aí, de amigos que tem Volvo pelo Brasil todo, isso também me encorajou mais a entrar nesse carro, tá? Óbvio, não se compara a manutenção da nossa 850, que era um carro mais simples, 95, não era, a nossa 850 não é turbo, então é um motor bem mais simples. Aqui nós já tivemos algumas surpresas desagradáveis. Quando eu falei aí no início do vídeo sobre as rodas, uma das surpresas foi a questão das rodas, tá? A roda Aro 19, infelizmente, para o nosso asfalto brasileiro, é terrível, terrível. Ela não aguenta com perfil tão baixo de pneu. Então a gente já tem um pneu com bolha, já comprei um pneu novo para recolocar no lugar. E infelizmente uma roda, inclusive, veio trincada do antigo dono, né? Eu tive que mandar refazer essa roda toda. E não é barato, né? Uma roda 19 não é barato. Qualquer serviço que você vai fazer nela não é barato. Incrivelmente é mais caro do que uma roda Aro 20, que é muito mais comum do que as rodas 19, tá? Então, inclusive, fica uma dica aí: você que vai aumentar o tamanho da roda do seu carro, opte por pular ou pro Aro 18 ou pro Aro 20, tá? Porque o Aro 19 especificamente é bem mais complexo, é mais complexo de conseguir pneu, é mais complexo de serviço, tá? Então opte sempre pelo 18 ou 20, tá? Mas hoje o nosso carro tá todo com a manutenção em dia, a gente já falou lá na parte do motor o que foi feito. Além disso, a gente já trocou o óleo da transmissão 4x4, tá? Fez a limpeza do filtro dele, porque não é uma troca de filtro. Já trocamos óleo, filtro de óleo, trocamos as pastilhas dianteiras e traseiras, trocamos discos dianteiros. Lembrando aqui, pessoal, também mais uma dica importante: pastilhas traseiras desse carro. Primeiro lugar, comprar na Volvo, esquece. A Volvo cobra R$ 2.500 numa pastilha, que você compra a mesma pastilha que a Volvo usa da marca top, importada no Mercado Livre, você compra por R$ 400 a pastilha. Mas uma dica muito importante na hora de trocar, tem que usar o scanner, tá?
não pode forçar ali para abrir a pastilha. O scanner é que determina a abertura ali do pistão para poder soltar a pastilha e depois para poder fechar, tá? Isso é uma dica muito importante, senão você quebra ali o teu pistão e vai estragar todo o sistema de freio do carro, que não é barato para consertar, tá? Mas fora isso, gente, assim, manutenção normal mesmo, filtro de óleo, óleo, o filtro de ar-condicionado, e seguir aí mantendo o carro em boas condições, tá? Suspensão sempre dando uma revisada, porque a gente já mostrou aí, o carro é muito baixo, então o carro raspa em todos os lugares, sofre com os buracos, tá? O carro é muito comprido, então na hora de você descer uma ladeira que chegue depois na parte plana, tem que ter cuidado para não raspar. Carro delicado para o dia a dia, né? Não é um carro fácil de você usar no dia a dia, é um carro que não cabe em qualquer vaga, não vai subir em qualquer lugar, então tem que tomar certos cuidados, tá? Mais uma coisa importante, todo mundo pergunta, seguro desse carro. Não é fácil de fazer, tá? Não é um seguro fácil de você achar nas seguradoras. A maioria das seguradoras que eu procurei nem quiseram fazer, e as que quiseram jogaram valor lá em cima. A melhor que eu consegui foi a do Banco do Brasil, tá? Porque eu sou correntista, então teve um desconto um pouco maior, mas mesmo assim é um seguro alto, tá? Lembrando, pessoal, é um carro de luxo, um carro premium, que as peças são caras, um carro esportivo, então que a seguradora entende que você vai querer correr, enfim, reúne todas as questões que as seguradoras adoram para jogar o preço do seguro lá no alto, tá? Então tem que pesquisar muito mesmo, tá? Não é um seguro fácil de ser feito e nem barato, mas é possível? É possível. Tanto que eu só comprei o carro depois que eu consegui o seguro, tá? A primeira coisa que você tem que dar uma olhada é justamente o teu perfil, se é possível fazer o seguro desse carro. Não é um carro visado para roubo, mas é um carro de reposição de peças difícil. Então a seguradora leva isso em consideração, sem contar, lógico, que eu já falei que é um carro esportivo, né? Multimídia aqui do carro é bastante simples, tá? Lembrando que é um carro 2014, então a gente tem aqui navegador, telefone, mídia mesmo, né? Aqui para ligar o Bluetooth, Spotify, rádio, e aqui, como nós já mostramos, o sistema de apoio do carro. Você muda todas as configurações. Interessante aqui é que marca temperatura individual do ar-condicionado, então, como eu tinha falado anteriormente, ar dual zone, você mexe aqui cada lado de forma individual. Aqui também no painel a gente pode botar recirculação do ar e podemos desligar o som do sistema de estacionamento. E interessante aqui nesse sistema de estacionamento é o seguinte: quando você está chegando próximo de um obstáculo pela frente, os alto-falantes dianteiros é que apitam. Quando você está chegando por trás, é o alto-falante traseiro que apita, justamente para te mostrar essa diferença de onde está o obstáculo, se está na frente ou se está atrás. O câmbio, a gente tem a opção de troca manual, que vai entrar lá no S, e aí você pode só trocar aqui passando para cima ou para baixo para reduzir, e também pode trocar pelas borboletas, tá? Lembrando que se o câmbio estiver no drive, você também pode usar as borboletas, independente de jogar ele para o manual. Temos ainda também um item que não é muito usado no Brasil, mas na cidade que a gente mora especificamente, que faz muito frio no inverno, é um item interessante, que é o aquecimento dos bancos. Então você pode aqui colocar aquecimento e colocar aqui, ó, a temperatura que você quer colocar, né? Você vai até o máximo e pode ir diminuindo até desligar. Só os bancos dianteiros são aquecidos, mas é bastante interessante aí um item para o inverno que está começando aqui no Brasil.
Pessoal, lembrando que a nossa Volvo já está com facelift, que ocorreu justamente em 2014 e permaneceu até 2015 com esse motor T6 de 6 cilindros, tá? A Volvo T6, a V60 T6, que veio a partir de 2016, ela já mudou de motor, passou para um motor 2.0 turbo, com 2 cavalinhos a mais, mas com 4 kg a menos de torque. Em compensação, ela ganhou o câmbio de 8 marchas, que fez ela ficar um pouco mais veloz no 0 a 100 do que esse modelo aqui. Antes de 2014 ela ainda não tinha o facelift, então é aquela Volvo que vocês veem com DRL no meio ali, do lado da grade frontal, e aqui já com facelift em 2016 houve essa alteração do motor, tá? Pessoal, mais um vídeo da Valente Garage. Vamos trazer mais conteúdo, vamos trazer conteúdo de manutenção, conteúdo de estética automotiva, que é uma coisa que a gente gosta muito, conteúdo sobre miniatura. Acompanha aí, se inscreve, compartilha, não deixa de curtir e fortalecer o nosso canal.